E aí galera, como é que vocês estão? Bom, eu tô com um livro aqui, Temas Controversos de Direito Penal, e aqui tem muita sugestão para você fazer o seu TCC. Então, o primeiro tema controverso que tem nesse livro aqui é o princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela. Então, dentro desse livro aqui, vai falar a respeito do furto de pequeno valor versus o princípio da insignificância, que você pode fazer um TCC em cima disso, né? Aqui fala, nem todo delito patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça que provoca consequências em montante inferior a um salário mínimo será automaticamente tido como insignificante. Então aqui vai falar mais da insignificância, né? Insignificância nos crimes militares, pode ser outro tema de monografia, né? Reconhecimento da insignificância nos crimes funcionais, se existe, se pode ser aplicado ou não o princípio da insignificância nos crimes militares ou nos crimes funcionais, né? Só que eu já falei de quantos temas? Uns 3, 4 temas. Vamos continuar aqui. Insignificância dos crimes praticados por particulares contra a administração pública. Valor referencial da arguição da insignificância dos crimes de 10 caminhos. Então tem muita coisa só para falar de princípio da insignificância. Insignificância no crime de contrabando, se cabe ou não cabe, qual o valor. A legalidade em sentido amplo versus legalidade em sentido estrito. Bagatela própria e bagatela imprópria. Insignificância nos atos infracionais. A possibilidade de valoração do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. Princípio da insignificância dentro da lei de drogas. Princípio da insignificância no crime de rádio clandestina. O princípio da bagatela e sua relação com a teoria das janelas quebradas. Aqui eu só falei o primeiro tema controverso e olha a quantidade de possíveis TCC que nós podemos extrair daqui. O segundo tema controverso é a respeito da aplicação da lei penal, que fala da validade ou da invalidade da norma estadual ou municipal que tutela a matéria penal em sentido estrito. É um tema que pode ser discutido numa monografia. Momento da aplicação da lei benéfica ao réu em período de vacatio legis. Um outro tema poderia ser possibilidade de aplicação da lei nova, mais gravosa, no transcurso de crimes permanentes ou continuados na ótica do STF. Então, tem muita coisa. Medida provisória não pode tutelar matéria penal em sentido estrito. Tratado internacional não pode prever crime no Brasil, ou pode ou não pode. A questão de combinação de leis de vigência anterior e posterior como forma de beneficiar o agente delituoso. Próximo aqui, o sétimo desse segundo tema controverso. Revogação de norma penal nem sempre acarretará abolício crimes. A problemática da retroatividade jurisprudencial em benefício do agente delituoso. Então, assim, tem muita coisa. Eu vou ir mais rápido um pouquinho, senão a gente fica aqui 1 hora, 2 horas conversando só a respeito de temas bons, temas possíveis para cair, para você fazer seu TCC, né? Um terceiro tema controverso é a respeito da extraterritorialidade. Aí eu vou falar duas coisas a respeito da extraterritorialidade. A extraterritorialidade é a relatividade do princípio do ne bis in idem, né? Porque tem o princípio do ne bis in idem. Como é que fica a extraterritorialidade em relação a isso? Segundo aqui, a extraterritorialidade incondicionada, a repercussão da absolvição do acusado no estrangeiro à luz do Pacto São José da Costa Rica. Então, dá 2 temas aqui, dois trabalhos de TCC só nesse tema controverso a respeito da extraterritorialidade, que foi o terceiro tema controverso que eu falei. Vamos já para o quarto tema controverso.
Nexo de causalidade. Aí dentro de nexo de causalidade você pode falar de muita coisa. Exemplo. A relevância da omissão para o direito penal, crimes omissivos impróprios e a posição de garante. Segundo, a equivalência dos antecedentes causais e a teoria da eliminação hipotética de Tairem, a problemática do regresso ao infinito. Terceiro, imputação penal objetiva versus responsabilidade penal objetiva. Quarto, direito penal quântico. Acho que muita gente nunca ouviu falar nisso. Quinto tema controverso é a respeito de tentativa. Tentativa, isso, tentativas, crimes tentados. Tentativa perfeita versus tentativa imperfeita. Tentativa branca versus tentativa vermelha. Crimes que não admitem tentativa. Critérios objetivos para mensurar a redução da pena no crime tentado. Crimes punidos somente na forma tentada. A influência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz na tentativa. Crime impossível e tentativa. Tipo penal manco. Olha para você ver. Vamos para o sexto tema controverso agora. Dolo e culpa. Dolo e culpa é tema controverso. Pasmem. Culpa própria versus culpa imprópria. Culpa consciente versus dolo eventual. A questão da culpa presumida. Influência dos graus de culpa para fim de responsabilidade penal. A admissibilidade ou a inadmissibilidade da compensação de culpas no direito penal. Concorrência de culpas. A cor do dolo à luz da teoria finalista. Olha para você ver. A cara negativa do dolo. Quantidade de coisa que eu falei só com o tema controverso número 6 aqui, que é dolo e culpa. Vamos para o sétimo tema controverso aqui. Antijuridicidade. Dentro de antijuridicidade, que é o sétimo tema, a gente pode ver natureza jurídica do estado de necessidade. Estado de necessidade, teoria diferenciadora e teoria unitária. Estado de necessidade recíproco. Estado de necessidade agressivo versus estado de necessidade defensivo. A complexa questão do furto famélico. Legítima defesa recíproca. Legítima defesa sucessiva. Legítima defesa em face de agressão promovida por inimputável. Legítima defesa contra quem age em estado de necessidade. A legítima defesa e o erro na execução. Natureza jurídica dos ofendidos. Olha para você ver. E ainda tem muita coisa para falar. Vamos para o oitavo tema controverso. A respeito da culpabilidade de concurso de pessoas. Então, culpabilidade de concurso de pessoas é um tema controverso. O que a gente pode falar desse tema? A imputabilidade do silvícola. Segundo aqui. A emoção e a paixão como causas geradoras de inimputabilidade. Liame subjetivo não se confunde com ajuste prévio. Autoria colateral. Autor intelectual do crime que não participa da efetiva execução das condutas nucleares do tipo. Concurso de pessoas em crimes culposos. Concurso de pessoas em crimes multitudinários. Coautoria e participação em crimes próprios. Possibilidade de coautoria ou participação em crime de mão própria. Autoria por convicção. Co-culpabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Co-culpabilidade às avessas. E aí a gente vai para o tema número 9. Nono tema. Crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa é tema controverso? É. Você tem mandados de criminalização. Segundo aqui, eutanásia, homicídio piedoso, compassivo, médico, caritativo ou consensual. Terceiro, ortotanásia, que é a eutanásia omissiva, moral ou terapêutica. Quarto, distanásia. Quinto, mistanásia. Sexto, homicídio mediante pago ou promessa de recompensa envolvendo vantagem não econômica. Sétimo aqui, conceito de motivo torpe. 8. A vingança e o ciúme como caracterizadores automáticos da torpeza. 9.
A embriaguez e o motivo fútil. 10. A ausência de motivo e motivo fútil. Essas são expressões sinônimas? Coloca uma interrogação. Já pode ser uma problemática. O homicídio praticado com emprego de veneno. Homicídio qualificado pelo emprego de tortura versus tortura qualificada pela morte. Outra. A qualificadora do meio cruel diante da multiplicidade de golpes na vítima. Já estou no número 14 aqui do tema controverso número 9, que é crimes contra a pessoa. 14 aqui. Definição de milícia privada, grupo de extermínio e a relação com a lei dos crimes hediondos. 15. Homicídio híbrido. Nossa, esse tem demais. 16. Atuação do magistrado diante da pluralidade de circunstâncias qualificadoras. A questão envolvendo a transmissão dolosa de HIV. Pesado isso, né? 18º aqui. O aborto de feto anencéfalo na visão do Supremo Tribunal Federal. Tentativa em lesão corporal de natureza grave e gravíssima. Lesão corporal grave privilegiada. Pessoa jurídica como sujeito passivo do crime de calúnia. Pessoa notoriamente desonrada pode ser sujeito passível de calúnia. Tem uma interrogação. A tipicidade ou tipicidade da autocalúnia. Questão número 24 do tema número 9. Esse aqui tem 28. Muita coisa. 24. Falsa imputação de prática de contravenção penal. A imunidade dos advogados e o delito de calúnia. Exceção de notoriedade. Diferença entre injúria preconceituosa e crime de racismo. 28. Diferença entre crime contra a honra de funcionário público e crime de desacato. Olha, falei de 28 temas aqui, 28 subtemas dentro de um tema controverso que é crimes contra a pessoa. 10º tema controverso é o crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio também tem muitos, mas é menor do que o anterior. Crimes contra o patrimônio. Primeiro, coisa abandonada e coisa de ninguém como objeto material do delito de furto. Coisa perdida ou extraviada como objeto material do crime de furto. Furto de energia elétrica. A questão envolvendo furto de água. Interceptação de sinal de TV por assinatura, o famoso GatoNet. Subtração de objetos contidos em sepulturas. Furto de cadáver. Furto de uso. Momento consumativo do furto. A majorante do repouso noturno. Compatibilidade da majorante do repouso noturno com as demais modalidades qualificadas. Roubo praticado com arma de brinquedo. Roubo praticado com arma de fogo estruturalmente apta e desmuniciada. Roubo praticado com arma de fogo estruturalmente inapta. Momento consumativo do latrocínio. A tentativa de latrocínio. Tentativa de latrocínio versus roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. A Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e as escusas absolutórias. A extorsão cometida mediante a restrição de liberdade da vítima, sequestro relâmpago, qualificada pelo resultado morte e a discussão sobre o caráter hediondo do crime. Uma discussão boa. Vamos para o tema controverso número 11. Crimes contra a dignidade sexual. Aí dá para falar 5 coisas aqui. Primeira, a prática de mais de um ato sexual no mesmo contexto fático e o concurso de delitos à luz do entendimento do STJ. A problemática da tipificação do beijo forçado nos crimes sexuais. A vulnerabilidade do menor de 14 anos. O estupro de vulnerável praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Síndrome de Potifar e o princípio do indúbio pro réu. Vamos para o último tema controverso. Tema controverso número 12. Crimes contra a administração pública. O que a gente pode falar dos crimes contra a administração pública? Primeiro,
Mera utilização do bem e a configuração do delito de peculato de uso. Peculado, malversação. Terceiro, funcionário público que solicita ou recebe vantagem empregada exclusivamente em favor da administração. Atipicidade. Dá outro tema. E o quarto e último aqui do tema 12, corrupção passiva privilegiado versus prevaricação. Então, galera, não é por falta de tema que você não vai fazer o seu TCC, tá bom? Um abraço, que eu puder ajudar, tô ajudando.